Olá, está começando o Entrevista Fabico. O entrevistado de hoje é o ex-árbitro de futebol, premiado 5 vezes melhor árbitro do Campeonato Gaúcho, Márcio Chagas. Márcio também foi comentarista de arbitragem na RBS TV, até ser desligado por tensões internas, alegando conivência por parte da empresa com casos de racismo. Mais recentemente, foi candidato a deputado federal pelo PSOL nas eleições de 2022. Márcio também é muito ativo na militância antirracista, tanto dentro quanto fora dos gramados. Para realizar essa entrevista, estão presentes os colegas Miguel Campana e Matheus Rocha. Na direção do programa, Thiago Miller. E eu, Gabriel Margonari, apresentando. Então, primeiramente, Márcio, muito obrigado pela tua presença e bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês e espero contribuir de alguma maneira bem positiva, até porque é uma temática que eu acho que ela tem que ser batida na tecla muito forte em virtude de tudo que vem acontecendo no nosso país. Então, Márcio, é possível perceber um aumento da tua participação dentro da militância antirracista nos últimos anos. O que te motivou a ingressar de vez nesse meio? Bom, o que me motivou a realmente levantar essa bandeira e até ir de contra um sistema que ele tem um código de silenciamento muito bem estruturado é o fato de tentar mostrar um lado do futebol não tão romantizado como normalmente se vende, né, e mostrar algumas situações que o grande público, muitas vezes, pela paixão, não consegue perceber, né, como a opressão, o racismo, o machismo, a homofobia e tantas outras perversidades que dentro desse contexto do futebol parece ser permitido, quando na realidade a gente está condenando e está tentando modificar esse cenário para que as pessoas realmente vejam de uma maneira mais crítica e não tão romantizada o meio futebolístico. O Márcio foi vítima de um caso de muita repercussão, né, em 2014, no jogo Esportivo em Veranópolis. Colocaram bananas no capô, no escapamento do teu carro, depedraram, e o teu carro estava estacionado numa área restrita, né, do estádio. Apesar de branda, é uma das poucas ocasiões em que houve alguma pena ao clube no Brasil, assim, no meio esportivo. Na tua opinião, o que precisa ocorrer para que esse tipo de crime pare de passar impune? No meu entendimento, uma modificação, principalmente dentro do sistema jurídico das federações, né? Enquanto não houver um equilíbrio e que pessoas negras ocupem esse espaço, principalmente quando acontecem fatos como esse, que não são isolados, eles são fatos recorrentes, e o Rio Grande do Sul, eu não me orgulho nem um pouco de dizer, é o recordista nos últimos anos, segundo o Observatório da Discriminação Racial, que é um trabalho que o Marcelo Carvalho vem fazendo desde 2014, o Rio Grande do Sul, em 9 relatórios feitos, ele está na liderança em 7. Então, é um caso, sim, de investigação que tem que entrar o Ministério Público, tem que entrar a OAB, tem que entrar a Polícia Civil, tem que entrar para participar junto com a federação, porque a federação, no meu entendimento, ela é extremamente incompetente para combater. E não tem políticas dentro daquele sistema que faça uma modificação. Então, o que aconteceu em 2014 não foi um caso isolado, porque não foi a única denúncia que eu fiz de casos de racismo que aconteceram comigo dentro do futebol gaúcho. Já tinha passado em 2005 em Caxias do Sul, em 2006 em Porto Alegre, e depois esse que ficou conhecido, porque para mim foi um basta, né? Não que os outros não tivessem sido, mas ali, para mim, extrapolou toda e qualquer barreira de respeito. Ali, os torcedores, não, os dirigentes do Esportivo de Bento Gonçalves extrapolaram total. Depois da tua saída da Federação Gaúcha de Futebol, por muito tempo, nenhum árbitro negro foi escalado para apitar partidas da Série A do Gauchão. Na tua opinião, a que se deve isso? A represália que deveria ter acontecido comigo, infelizmente, os pouquíssimos outros árbitros negros que tinham, né, e faziam parte da federação acabaram não tendo a oportunidade, né, então pagaram por mim. Esse ano de 2022 é o ano onde há essa ruptura. Então, depois de 8 anos, né, um árbitro negro volta a ter a oportunidade de apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão. Então, a Federação Gaúcha de Futebol, no meu entendimento, ela é extremamente conivente e compactua com esse tipo de racismo criminoso, que é agora até equiparado, inclusive, à injúria racial, e não tem nenhuma política de combate. No início do ano passado, a CBF elegeu o seu primeiro presidente negro da história, que foi o Edinaldo Pereira.
Qual a importância que tu atribui a essa representação? Ela é histórica, né? Porque se a gente for conceituar assim, e fazer uma breve pesquisa nos clubes e até dentro dessas entidades, confederações e a própria CBF, né, nunca se teve um representante negro num espaço tão de poder e de decisão como é estar à frente da CBF. Então, ele é significativo. Eu não sei até que ponto ele tem autonomia para realmente, em determinadas situações, quando tiver que combater, né, não só a questão racial, mas também a questão da homofobia, da opressão que acontece dentro do futebol, até que ponto ele tem toda essa autonomia. Mas eu acho que é simbólico, sim. Eu acho que parece que é um avanço dentro de um espaço tão preconceituoso e racista como é o futebol brasileiro. E tu acha que isso pode representar um avanço para o futuro no combate ao racismo dentro do futebol? Eu acredito que sim, porque quando vem de uma posição, né, do topo da pirâmide, como é estar à frente de uma confederação brasileira de futebol, eu acredito que também os clubes daqui a pouco começam a ter esse processo de renovação, né, tanto nas presidências dos clubes, na representatividade dentro dos conselhos, dentro desses clubes também, como nas presidências das federações, que, por incrível que pareça, tem um presidente negro na CBF, mas não tem presidentes negros nas federações. Isso vai gerar um impacto no meio futebolístico, sim. Obrigado. O Entrevista Fabico volta já. Estamos de volta com o Entrevista Fabico, com Márcio Chagas. Miguel? Márcio, tu trabalhou por bastante tempo na RBS, né? E depois da tua saída, em que tu citou que a RBS foi conivente com vários casos de racismo, a emissora lançou uma nota dizendo que denuncia regularmente episódios discriminatórios em seus espaços editoriais e que apoia a formação e o desenvolvimento de grupos internos de diversidade. Tu acha que isso foi um daqueles casos em que o posicionamento é só de aparências? No meu entendimento, total, né? Porque se a gente for observar no grupo RBS, eu tenho 46 anos, vocês são mais novos do que eu, mas vocês podem ligar a TV e vocês vão observar que quem são as representatividades negras dentro daquele espaço. Hoje tem a Fernanda Carvalho, né, que além de ser a apresentadora eventual, né, do jornal da RBS, ela também tem que estar fazendo rua, né, como repórter. Então ela não é uma apresentadora específica, ela cobre, né, as folgas das outras apresentadoras. Então quando se coloca uma nota dessas de que apoia internamente, beleza, apoia internamente. Mas qual é o propósito real dessa empresa de fazer essa modificação e ter essa pluralidade que tanto se fala, né, de ter essa representatividade e de ter realmente uma busca de uma equidade dentro desse espaço do jornalismo. Porque se a gente for observar, né, a maioria do quadro da RBS e das redes de televisão do Rio Grande do Sul, todos são oriundos da própria FAMECOS, ali, de uma universidade particular também. Então, o perfil ele é muito bem desenhado, ele é bem estruturado para buscar determinadas pessoas que eles acreditam que vão ter uma venda e uma entrega, que hoje é a palavra da moda, né? Uma entrega adequada para o grande público. E mesmo com tantos agentes, tantos jogadores, por exemplo, né, os atletas negros e tal, que são muito importantes, fizeram parte do esporte, mesmo quando se chama um ex-jogador para ser comentarista, raras exceções, é uma pessoa não branca. Assim, E sempre também num estereótipo, né? Sempre contando causos, né? Sempre naquela expectativa de histórias engraçadas, não numa perspectiva de realmente ocupar um espaço como um comentarista. Então, a nota, no meu entendimento, ela é muito mais uma justificativa social de que há um empenho, mas ao mesmo tempo ela joga a culpa assim, a gente tenta, mas não aparece ninguém. Porra, todo mundo que gostaria, né, que faz jornalismo, que faz publicidade, propaganda, gostaria de trabalhar no grupo RBS, mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim que funciona. É só uma nota justificar, aquele copia e cola tradicional, né? Vamos justificar, porque senão vai ficar feio para nós.
Tá. Em uma palestra no TEDx, né, tu comenta que sofreu um caso de racismo quando tu tinha 10 anos, né, por Sim. parte de um treinador. Esse é o primeiro caso que tu tem memória acontecido contigo? Naquele momento foi, né, assim, que me impactou, né, quando eu estava construindo o texto. E aí eu me lembrei daquele episódio, foi quando eu jogava futebol de salão no Teresópolis Tênis Clube. E o treinador, no meio ali da pré-eleição, né, ele perguntou, pô, o que a gente pode fazer para jogar de igual com um time que era super favorito, que era o Grêmio Náutico Gaúcho. E aí deu um silenciamento no vestiário, nós éramos todos crianças, 10, 9 anos, e aí eu levantei minha mão e ele, pode falar. Eu disse, a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente treinou durante a semana. E aí ele deu uma forçada para ver se outros iriam se manifestar, mas os outros ficaram meio que acuados ou com medo de falar alguma coisa e tal. E aí ele citou, né? Pô, tu vê, tão esperto, tão inteligente, mas só tem um problema, né? Como se a minha cor fosse um problema. Então, assim, um educador, né, dentro daquele espaço, de uma maneira extremamente racista, né, num ambiente onde crianças estão no processo de formação, soltam uma pérola dessas. E isso acontece até hoje, sabe? Não é um fato isolado de que foi há 30 anos atrás. Não, isso acontece até hoje. Se vocês gostam de futebol, para quem gosta de esporte, né, começa a frequentar as categorias de base dos clubes, aí os jogos que tem, tanto do Grêmio, do Inter, Novo Hamburgo, São José, o que se fala nas arquibancadas é impublicável. Mas recentemente, num jogo entre Caxias e Ipiranga, que aconteceu em Caxias do Sul, atletas que estavam no banco de reserva do Ipiranga sofreram ataques racistas por parte de torcedores do Caxias. Linkando o que aconteceu contigo em Bento, a gente percebe um comportamento que acaba sendo padrão na Serra. Ao que tu acha que se atribui isso? Eu acredito que é o fato da colonização, né? É um processo histórico naquela região, tanto especificamente da Serra Gaúcha, onde há a colonização predominantemente italiana, né? Infelizmente ainda há um resquício do período da escravização muito forte, né? E é um pessoal que veio numa outra perspectiva de desenvolvimento dentro do Brasil. Então falta, no meu entendimento, respeito, falta empatia, falta conhecer, né, realmente e respeitar a diversidade que se tem culturalmente dentro do nosso país. É um processo educacional que ele infelizmente, assim, deveria evoluir bastante, mas o que acontece na Serra Gaúcha, né, de uma maneira cada vez mais forte, é tipo assim, é um não receio de se manifestar. Tipo, eu vou extravasar porque tá tudo liberado. Desde 2014, que tu citou anteriormente, o Observatório Racial do Futebol vem trabalhando nesse combate ao racismo dentro do esporte. Qual a importância que tu atribui a esse movimento e qual a importância de organizações que lutem contra essa causa? Bom, o trabalho que o Marcelo vem fazendo, para mim, ele é um marco dentro do futebol brasileiro, né? Porque até então se tinham, né? Não é de 2014 para cá que acontecem os casos de denúncias de racismo, porque anualmente sempre há alguma matéria, há uma manifestação, há alguma denúncia, mas assim, um trabalho catalogando o número de acontecimentos, acompanhando o desdobramento também dos casos, porque não adianta também só fazer a denúncia e a gente não acompanhar o desdobramento. Muitas pessoas não sabem que o caso que aconteceu comigo em 2014 teve um desdobramento judicial, tanto civil como criminal. No criminal foi arquivado, no civil eu acabei ganhando um valor extremamente ridículo, que foi 15 mil reais, mas esse é o desdobramento da justiça brasileira. Isso também tem que ser trazido à tona, para as pessoas terem uma dimensão de como o enfrentamento de um crime histórico dentro do país, ele tem várias dificuldades e várias barreiras, inclusive as pessoas acabam desistindo. Então o que o Marcelo vem fazendo, do meu entendimento, é encorajar esses jogadores de fazer a denúncia e principalmente dar continuidade para que a imprensa também acompanhe esses casos e, de certa forma, dê uma coagida também na justiça, porque fica cada vez mais feio quando se tem uma punição, né, de um crime que ele circula pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, e aí a justiça vai lá e condena com 15 mil reais. Falando um pouco sobre a tua vida pessoal,
Constantemente nas tuas redes sociais tu recebe ataques, principalmente pelo pessoal de Bento ali, torcedores do Esportivo, que atribuem a ti o rebaixamento naquela época. Como é que tu recebe esses ataques? Eu já fiquei brabo, hoje eu dou risada, sabe? Porque se os caras tivessem um mínimo de inteligência, eles saberiam que eu não tenho absolutamente nada a ver com o rebaixamento deles lá em 2014, e sim, eles mesmos são os grandes culpados do rebaixamento, principalmente pelo fato que aconteceu, e o segundo foi que eles contavam com a perda de pontos de uma terceira equipe, que era o Passo Fundo, que tinha inscrito um jogador de maneira irregular, mas eles foram tão incompetentes que eles não pagaram os autos do processo e a equipe do Passo Fundo acabou ficando e eles acabaram rebaixados. Tu recentemente participou de uma eleição, né, concorrendo a deputado pelo PSOL, né? Quais são os teus planos para o futuro dentro da política? Bom, foi uma experiência bem bacana. Eu tô nesse meio político, assim, político partidário desde 2020, né? Foi uma experiência, no meu entendimento, assim, super válida, né? E a política, ela é uma construção. A minha ideia é me manter dentro desse espaço político, porque eu acredito que a única maneira de tentar fazer uma modificação através de políticas públicas é compondo esse espaço que acontece através da política. Então é a política, no meu entendimento, que as modificações vão acabar acontecendo, porque é ali que realmente tem a possibilidade de decidir alguma coisa. E Márcio, como é que tu recebe as inúmeras críticas que tu recebe em quase todos os casos de racismo que acontece, tu se posiciona e tu é criticado por se posicionar. Tu se arrepende de alguma forma, de alguma atitude profissional que tu tomou, seja ter desistido da carreira de árbitro após os casos de racismo, seja pela forma que saiu da RBS, seja por ingressar na política? Bom, na realidade, eu acabei saindo da arbitragem antes que saíssem comigo, né? Porque no momento que eu fui denunciar e fui para o enfrentamento, né, e era uma questão muito pessoal, eu sabia dos riscos que eu estava correndo. Então não foi uma questão de escolha, foi uma questão de direito, de civilidade. Eu, como cidadão brasileiro, que pago meus impostos, pago minhas contas, tento manter tudo em dia, eu me senti no direito de fazer a denúncia. Quem não agiu de uma maneira correta foi a federação, que simplesmente virou as costas para mim e não me apoiou, né? Então foi um processo assim, os incomodados que se retirem, foi exatamente o que aconteceu. Com relação à RBS, né, eu particularmente pensei que seria diferente, principalmente por estar num veículo de comunicação, né, e ter acompanhado todo o desdobramento, tudo que tinha acontecido comigo, queria ter um olhar diferente, principalmente nessa questão da luta, né? Tanto é que eles colocam uma nota dizendo que são apoiadores, quando na realidade não são apoiadores. Porque se fossem apoiadores, durante as transmissões, quando os torcedores tentavam invadir cabine para bater em mim, me xingavam, eles iriam me disponibilizar as imagens, inclusive para denunciar essas pessoas, esses criminosos que lá estavam. E não foi o que aconteceu. Então eu não me arrependo de absolutamente nada, né? Recebo crítica de uma maneira, e eu acho que toda pessoa que ela tem um certo posicionamento e causa um constrangimento, ela vai receber crítica. Eu não estou para agradar absolutamente ninguém. Hoje eu consigo ter, através das redes sociais, algo que eu não tinha 30 e poucos anos atrás, a possibilidade de dividir, né? Há 30 anos atrás eu não tinha essa possibilidade, porque tudo era meio que velado, tudo era meio que dentro de clãs, assim, que não se podia falar em determinados crimes e determinadas situações. Hoje eu posso falar, recebendo crítica ou não, eu vou continuar lutando, porque esse é o meu papel. Márcio, obrigado por dividir conosco um pouco da tua trajetória, agradeço pela tua presença, agradeço aos colegas também, e o Entrevista Fabico vai se encerrando por aqui. Obrigado.